Você já sentiu um cansaço estranho logo depois de comer? Ou aquela fome que volta rápido, como se você nem tivesse comido? Isso pode ser um sinal silencioso de que sua glicose está subindo agora. E o mais perigoso, a maioria das pessoas ignora. Se você quer entender o que está acontecendo dentro do seu corpo, fica comigo até o final. Isso pode mudar a forma como você se alimenta todos os dias. E já deixa seu like e se inscreve, porque aqui no Corpo em Alerta, você aprende a ouvir o seu corpo antes que seja tarde. Muita gente acredita que glicose alta só acontece quando você come doce, mas isso não é verdade. Na prática, o pão do café da manhã, o arroz do almoço, até aquele lanche normal da tarde, tudo isso pode fazer sua glicose disparar. E o problema não é só o que você come, é o que acontece dentro do seu corpo depois. Tudo começa de um jeito que parece completamente inofensivo. Você senta, faz sua refeição, talvez um pão no café da manhã, um arroz no almoço, algo rápido no meio da tarde, nada fora do normal. Você mastiga, engole, segue sua rotina, e a sensação é de que está tudo bem. Mas por dentro, algo já começou. Silencioso, invisível, fora do seu controle. No momento em que esse alimento entra no seu corpo, ele começa a ser quebrado. E o que parecia apenas comida começa a se transformar em açúcar circulando no seu sangue. Isso é natural, faz parte do funcionamento do corpo. O problema é a velocidade com que isso acontece, e você não sente isso acontecendo. Não dói, não queima, não dá um aviso claro. Mas em questão de minutos, sua glicose começa a subir. E dependendo do que você comeu, essa subida não é leve. Ela é rápida, quase brusca. Como se alguém tivesse apertado um botão dentro do seu organismo. Agora imagina isso acontecendo várias vezes ao dia, todos os dias, sem você perceber. Você acorda, come algo simples, sobe. Almoça, sobe de novo. Lanche da tarde, mais uma subida. Jantar, outra vez. E o mais perigoso não é só subir, é subir rápido demais. Porque quando isso acontece, o seu corpo entende que algo está errado. Ele entra em um estado de alerta interno, um tipo de modo emergência que ninguém vê, mas que está ali, acontecendo dentro de você. E é exatamente aqui que começa o problema que muita gente ignora por anos. Porque você olha de fora e parece tudo normal. Você está comendo como sempre comeu, como todo mundo come. Nada parece fora do lugar, mas por dentro, seu corpo já está trabalhando dobrado, tentando lidar com esse excesso que chegou rápido demais. E sabe o que assusta? Isso não acontece só com doces, aquele pão inofensivo, o arroz branco do dia a dia, o biscoito rápido para matar a fome. Tudo isso pode provocar essa subida silenciosa. E enquanto você segue sua rotina, sem perceber nada, seu organismo está tentando desesperadamente manter o controle. Só que esse controle não é perfeito, e quanto mais rápido a glicose sobe, mais intensa precisa ser a resposta do seu corpo. E é exatamente nesse ponto que a próxima etapa começa. Porque depois que essa glicose sobe rápido demais, o seu corpo não fica parado. Ele reage, e essa reação pode ser ainda mais perigosa do que a própria subida. E então, acontece o pico. Aquilo que começou silencioso, agora atinge o ponto mais alto dentro do seu corpo. A glicose que subiu rápido demais, não para no meio do caminho. Ela continua subindo até formar um verdadeiro pico no seu sangue. É como uma montanha sendo criada em poucos minutos. E o mais assustador é que você ainda pode não estar sentindo nada de claro. Por fora, parece normal. Por dentro, seu corpo está em estado de alerta. Porque níveis altos de glicose no sangue não são algo que o organismo aceita com tranquilidade. Para o seu corpo, isso representa um risco. E é nesse momento que ele precisa agir rápido, muito rápido. Então ele libera um hormônio essencial, a insulina. A função da insulina é simples, pelo menos na teoria. Tirar o excesso de açúcar do sangue e levar para dentro das células, tentando equilibrar tudo de novo. Só que quando a glicose sobe rápido demais, a resposta também precisa ser intensa. E aqui começa um efeito que muita gente nunca percebe. O seu corpo não libera só um pouco de insulina, ele pode liberar uma grande quantidade de uma vez só, tentando conter aquele pico que se formou.
É como tentar apagar um incêndio que começou de repente. E por alguns momentos parece que está tudo resolvido, mas não está. Porque esse processo de subir rápido e depois precisar de uma resposta forte começa a acontecer várias vezes ao dia. Todos os dias. Sem pausa. Sem você perceber. E com o tempo, isso vai desgastando seu organismo. O seu corpo começa a trabalhar em excesso, repetindo esse ciclo de emergência várias e várias vezes. É como se ele nunca tivesse um momento de equilíbrio real. E o mais preocupante é que essa montanha de glicose seguida por uma resposta intensa de insulina cria um desequilíbrio interno, uma instabilidade, algo que vai ficando cada vez mais difícil de controlar. Porque quanto mais frequentes são esses picos, mais o corpo precisa reagir. E quanto mais ele reage, mais ele se desgasta, até que chega um ponto em que essa resposta já não é tão eficiente quanto antes. Mas antes mesmo disso acontecer, antes de qualquer diagnóstico, antes de qualquer exame apontar algo errado, o seu corpo já começa a te dar sinais. Sinais sutis que muita gente ignora. Porque depois desse pico, depois dessa tentativa intensa do corpo de corrigir tudo, vem uma fase que engana completamente. Uma sensação que parece comum, mas que pode ser o alerta mais importante de todos. É ali, logo depois, que você começa a sentir. E então, vem a queda. Depois de todo aquele esforço silencioso do seu corpo, depois do pico, depois a liberação intensa de insulina tentando controlar a situação, a glicose não apenas diminui, ela despenca. E é aqui que tudo começa a ficar confuso, porque finalmente você sente alguma coisa. Mas você não entende o que está acontecendo. De repente, bate um cansaço estranho, uma moleza no corpo, como se sua energia tivesse sido drenada. A mente fica mais lenta, o foco some, a vontade de fazer qualquer coisa desaparece. E muitas vezes vem o sono, aquele sono depois de comer, que parece normal, mas não deveria ser tão intenso assim. Só que não para por aí. Pouco tempo depois, surge a fome. Mas não é uma fome comum. É uma vontade quase urgente, difícil de ignorar. Um desejo por algo rápido, algo doce, algo que te dê energia na hora. E nesse momento, a maioria das pessoas comete o mesmo erro. Elas comem de novo, achando que o corpo está pedindo energia, quando na verdade ele está reagindo ao excesso que veio antes. Porque o que você está sentindo agora não é falta, é consequência. A insulina que foi liberada em grande quantidade fez o trabalho dela rápido demais. E ao fazer isso, acabou tirando mais açúcar do sangue do que deveria naquele momento. O resultado? Uma queda brusca, uma sensação de vazio interno, como se algo estivesse faltando. E o mais perigoso é que isso engana completamente. Você acredita que precisa comer mais, quando, na verdade, esse impulso está sendo causado pelo descontrole que aconteceu minutos atrás. E assim, sem perceber, você entra em um ciclo. Come, sente um pico invisível. Depois vem a queda, o cansaço, a fome. E você come de novo. E tudo recomeça. Agora pensa nisso acontecendo todos os dias. Café da manhã, queda depois. Almoço, queda de novo. Lanche, mais uma vez. E você começa a achar que isso é normal. Que sentir sono depois de comer é normal. Que ficar sem energia no meio do dia é normal. Que essa fome constante faz parte da sua rotina. Mas não faz. Isso é o seu corpo tentando lidar com algo que está fora de equilíbrio. E quanto mais esse padrão se repete, mais difícil fica sair dele. Porque não é só uma questão de alimentação. Seu próprio organismo começa a te empurrar de volta para esse comportamento. É como se ele estivesse preso, repetindo o mesmo processo, sem conseguir estabilizar de verdade. E o mais assustador é que isso não para por aqui. Porque enquanto você vive esse sobe e desce, esse cansaço, essa fome constante, algo mais profundo começa a acontecer dentro do seu corpo. Algo que se desenvolve em silêncio e que, com o tempo, pode trazer consequências muito mais sérias. E é exatamente aí que o ciclo deixa de ser apenas um desconforto e começa a se tornar um problema real. E então, o ciclo se instala. Aquilo que parecia apenas um desconforto passageiro, agora começa a se repetir todos os dias, quase como um padrão automático dentro do seu corpo. Você come,
A glicose sobe rápido. O corpo reage, libera insulina. A glicose cai. Você sente cansaço, fome, falta de energia. E então, você come de novo. E tudo recomeça. No início, isso parece apenas parte da rotina. Você nem questiona. Afinal, quem nunca sentiu sono depois do almoço? Quem nunca precisou de um café ou um lanche à tarde para recuperar a energia? Mas o que parece normal pode ser um sinal de que o seu corpo está preso em um ciclo que não deveria existir. Um ciclo silencioso que vai se repetindo, desgastando, acumulando consequências. Porque toda vez que esse processo acontece, seu organismo é forçado a trabalhar mais do que deveria. Mais insulina sendo liberada, mais tentativas de controle, mais esforço interno, sem descanso. E com o tempo, o seu corpo começa a mudar. As células, que antes respondiam bem à insulina, começam a ficar menos sensíveis. É como se elas parassem de ouvir o sinal. E aí, o que o corpo faz? Produz ainda mais insulina, tentando compensar. Mais esforço, mais desgaste, mais descontrole. Até que chega um ponto em que esse sistema já não funciona como antes. A glicose começa a permanecer alta por mais tempo. Os picos ficam mais frequentes, as quedas mais intensas. E aquele ciclo, que antes parecia pequeno, começa a crescer, se aprofundar, se tornar perigoso. É nesse momento que surgem condições como resistência à insulina, pré-diabetes e, com o tempo, o diabetes tipo 2. Mas o mais assustador não é isso. É perceber que tudo isso começou de forma silenciosa, lá atrás, em hábitos do dia a dia, em escolhas que pareciam inofensivas, e que durante muito tempo o seu corpo tentou te avisar. Com o cansaço, com a fome constante, com a falta de energia. Sinais que foram ignorados, porque ninguém ensinou você a interpretar. E agora, deixe eu te fazer uma pergunta direta. Quantas vezes hoje você já passou por esse ciclo, sem perceber? Quantas vezes essa montanha invisível aconteceu dentro de você, enquanto você seguia sua rotina normalmente? Porque entender isso muda tudo. Quando você enxerga o que está acontecendo, você deixa de ser refém desse padrão e começa a ter controle. Mas a maioria das pessoas nunca chega nesse ponto. Elas continuam repetindo o mesmo ciclo, todos os dias, até que o problema aparece de forma mais séria. E quando aparece, já não é mais só cansaço. Agora, existe algo que você precisa entender com urgência. Existem sinais claros que o seu corpo começa a dar quando esse processo já está avançando. Sinais que muita gente vê, mas não associa com a glicose. E no próximo momento, você vai descobrir exatamente quais são eles. Se esse conteúdo está abrindo sua mente, se inscreve agora no canal e ativa o sino. Porque aqui no Corpo em Alerta, você aprende a identificar os sinais antes que eles se tornem um problema de verdade.